Olá, tudo bem? Começa agora o quarto episódio do boletim informativo sobre os problemas e alternativas à mineração na Bahia. Eu sou Juliana Magalhães e apresento esse boletim com a Karine Fernandes. Tudo bem, Karine? Qual é o assunto do nosso programa hoje? Olá, Juliana, e a você que está nos ouvindo. Nessa edição, vamos conversar sobre os aspectos jurídicos da mineração. Lembrando que esse boletim é produzido pela Articulação de Enfrentamento ao Modelo Mineral e em Defesa da Vida na Bahia. A articulação é composta por diversas entidades populares, pastorais e movimentos sociais de todo o estado. Essas organizações têm pensado e construído, junto às comunidades atingidas, estratégias de luta pela soberania popular na mineração. Karine, esse é um tema de extrema importância, né? Porque se a gente conhece os nossos direitos e as vias jurídicas que devemos seguir, conseguimos construir uma resistência mais forte. É isso mesmo, Juliana. Mas olha só, as regras que tratam da mineração estão espalhadas por várias leis, são complexas e antigas. Para você ter ideia, o Código de Mineração, por exemplo, é de 1967, a época da ditadura militar. Isso torna difícil a compreensão dessas regras, o que faz com que muitas pessoas atingidas pelos empreendimentos minerários desconheçam seus direitos e as obrigações determinadas por lei para as empresas. Quando a gente fala de direito, questões jurídicas, existe aquele medo, receio logo de cara, porque são várias legislações, muitas palavras e termos difíceis que a maioria da população não consegue interpretar. Há também a compreensão errada de que pelo judiciário tudo vai ser resolvido, mas não é bem assim. Essas questões jurídicas complementam outros elementos da resistência das comunidades que estão aí na luta contra a mineração. E como você já falou, Karine, são tantas leis que a gente não tem tempo de falar e comentar todas. Vamos destacar aqui apenas alguns pontos, junto com a participação de Beatriz Cardoso, integrante da Associação de Advogados e Advogadas de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais da Bahia, a ATR. E vamos começar, Juliana, com uma das perguntas mais comuns desse assunto. A quem pertencem os minérios? Eita, responda aí. De acordo com a Constituição Federal, os recursos minerais pertencem à União. A Constituição diferencia a propriedade das jazidas, que está no subsolo, da propriedade do solo, a área de superfície. E este é um dos pontos centrais dos conflitos socioambientais que envolvem a mineração. Mesmo que a comunidade seja posseira, proprietária de seu território tradicional, os minérios que estão no subsolo dessa área pertencem à União. Quem nos explica isso melhor é a Beatriz Cardoso, integrante da ATR e assessora jurídica do Instituto Regional da Pequena Agropecuária Apropriada, o IRPA. O ponto de partida dos nossos problemas vem justamente disso que está lá na Constituição, que é o quê? A diferença entre o solo e o subsolo. Ou seja, aqui onde tem a casa, né, o cachorro e tal, essa graminha, é o solo, né? Essa parte aqui, ela pode ser particular, né? Ela pode ter um dono, pode ser coletiva, pode ter vários donos, ela pode ser uma terra pública, tem várias classificações, se isso aqui pode ser uma propriedade pública ou particular. Mas o que está embaixo da terra, né? Ou seja, o minério que está embaixo da terra, as jazidas que estão embaixo da terra, elas são sempre públicas. O que as empresas vão fazer é a concessão. Então, a extração é feita pelas empresas privadas. Importante destacar que, de forma geral, a legislação sobre a mineração é bastante autoritária, porque tenta impor a instalação de projetos minerários a todo custo. Mas não é porque está lá na Constituição Federal que os minérios são da União que as comunidades não tenham direitos e as empresas concessionárias podem fazer o que bem entender. Por isso é importante conhecer como se dá os processos de instalação dos empreendimentos minerários. São 4 fases: pesquisa, implantação, operação e fechamento. E se em uma dessas fases a empresa não estiver com toda a documentação necessária, a comunidade pode, por meios jurídicos, impedir a extração dos minérios. Vamos dar um pouquinho de atenção à primeira fase, a de pesquisa.
Muitas vezes, as comunidades acabam subestimando essa etapa, achando que não tem muita importância, que a pesquisa não vai influenciar muita coisa. Mas é nessa fase inicial que, além de identificar a existência de minérios no local, que as empresas analisam se há algum tipo de resistência onde elas pretendem explorar. É aquela coisa, né? Quanto maior a resistência, mais as empresas avaliam que será mais difícil se instalar em determinado local. E olha só, uma das violações mais comuns na fase de pesquisa é a negação do direito à informação. Na maioria dos casos, as comunidades só ficam sabendo que a pesquisa foi autorizada em seus territórios quando a empresa tenta entrar na área. Aí você que está nos ouvindo nos pergunta: tem como saber se existe algum processo minerário na minha comunidade? A advogada Beatriz Cardoso comenta como ter acesso a essas informações. Tentando ir para um aspecto mais prático, né? Como é que eu faço para descobrir essas informações, né? Se a empresa tem o alvará ou não, se ele está válido ou não. No SIGMINI, né? Que é um sistema que era do DNPM, né? Agora está sob a responsabilidade da ANM, a gente consegue levantar esses dados, né? Então, primeiro a gente consegue descobrir se tem algum processo em curso na área daquela comunidade. É relativamente fácil, assim, dá para qualquer pessoa acessar. É preciso ter as coordenadas geográficas, né, para descobrir se na sua comunidade tem algum processo minerário, e aí vai ver ou se está na fase de pesquisa, ou se já está em outra fase. Então, com as coordenadas geográficas, é possível acessar lá e descobrir. E com o número do processo, que vai aparecer lá no SIGMINI, né, quando você coloca as coordenadas, ele vai te jogar naquele ponto e dizer se tem algum processo minerário aberto. Com esse número, a gente consegue ir lá no cadastro mineiro e verificar essas informações, né? Qual é a empresa, qual é o minério que ela alega que vai explorar, qual é a fase que está, se é a fase de pesquisa, se está mais para frente, se ela pagou a taxa, se tem guia de utilização. Então, são informações que vão estar lá. Segundo a Agência Nacional de Mineração, a Bahia é o segundo estado que mais publicou alvarás de pesquisa no período de janeiro a novembro desse ano de 2020. E esse dado é muito preocupante, porque mostra que a mineração está avançando cada vez mais em nosso estado. Realmente, Karine. E outra questão que a população precisa estar atenta nas lutas contra a mineração são as licenças ambientais. As empresas minerárias provocam graves impactos ao meio ambiente. A gente já viu isso aqui nesse boletim. Por isso, elas precisam de licenças ambientais para funcionar. Essas licenças podem ser emitidas pelo órgão ambiental federal, o IBAMA, o estadual, que é o INEMA, ou pelas secretarias municipais de meio ambiente. Vai depender do tipo de empreendimento. E durante esse processo de licenciamento ambiental, também devem ser realizados estudos para levantamento dos impactos da exploração mineral. As populações que serão atingidas precisam conhecer essas informações, mas nem sempre isso é respeitado. Tem, por exemplo, a divulgação do estudo, né, feito pela empresa, do relatório de impacto ambiental, tem a previsão de audiências públicas. Nem sempre acontece dessa forma, né? Principalmente nos municípios, eles têm legislações bastante flexibilizadas para a mineração. Então, muitas vezes, eles solicitam estudos muito simplificados, né? Retiram a exigência de audiência pública. Está aí a importância de conhecermos nossos direitos e como funciona o processo de instalação desses empreendimentos. As empresas se aproveitam da falta de conhecimento da população sobre o assunto. Só vou destacar mais um ponto, que é em relação às comunidades tradicionais. Esses povos têm uma série de direitos específicos, como a consulta prévia, livre e informada. Essa consulta, prevista na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, estabelece que as comunidades tradicionais devem ser consultadas antes de qualquer mudança administrativa ou legislativa que possa afetar as comunidades. Então, se você é de comunidade tradicional, fundo de pasto, quilombola, ribeirinha, indígena
e foi surpreendido com o empreendimento de mineração sem a realização da consulta prévia, é importante denunciar a situação. Além disso, é fundamental no processo de resistência divulgar o que está acontecendo. E hoje, com as redes sociais, fica mais fácil, né? Importante também procurar apoio, de organizações que estão aí ao lado dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas olha só, Karine, existem ainda vários outros instrumentos legais para defender a permanência das comunidades em seus territórios e a reprodução de seus modos de vida. Como nosso tempo é curto, nosso objetivo foi mostrar que é possível contar com alguns elementos jurídicos no processo de resistência. E se você que está nos ouvindo quer saber mais sobre essas questões do boletim de hoje, tem um material só sobre esse assunto no canal do YouTube Seminário Popular da Mineração 2020. Dá uma olhada lá. Por hoje é só, até o próximo episódio. Valeu, Juliana, pela parceria e um abraço a você que nos acompanhou. Até mais. Realização: Articulação de Enfrentamento ao Modelo Mineral e em Defesa da Vida na Bahia. Apoio: Coordenadoria Ecumênica de Serviço, SESI.